Se os próprios policiais dissessem que o seu cachorro seria morto se você não confessasse um crime que não cometeu, você confessaria? Foi o que aconteceu com esse homem chamado Thomas Perry Jr. E eu posso dizer que esse é um dos casos mais absurdos que eu já vi, e olha que eu já pesquisei muitos casos criminais. Isso aconteceu em agosto de 2018, na cidade de Fontana, na Flórida. Thomas Perry Jr. tinha 53 anos na época e morava com seu pai, também chamado Thomas, de 71 anos. Como eles têm o mesmo nome, eu vou chamar o filho de Thomas e o pai de Tom. Na residência também vivia a cadelinha da família Margot. Até que no dia 7 de agosto daquele ano, por volta das 9h30 da noite, Tom saiu de casa com Margot para ir até a caixa de correios no fim da rua. Poucos minutos depois, a cadela voltou sozinha. Como Tom era muito independente e costumava visitar amigos na vizinhança sem avisar, Thomas não se preocupou de início. Porém, no dia seguinte à tarde, como o pai ainda não havia retornado, ele ligou para a linha de não emergência da polícia local para saber se alguém tinha visto um idoso desorientado caminhando pelo bairro. Essa linha é fornecida pela polícia para atender ocorrências de menor gravidade, pedir informações ou fazer relatórios preventivos que não envolvem risco à vida ou crimes. Acontece que a funcionária que atendeu a ligação achou muito estranho o fato de que Thomas estava muito calmo e disse que ele estava desviando das perguntas. Dois agentes foram até a casa deles para verificar e, ao chegarem, viram a casa cheia de móveis empilhados e muito bagunçada. O que ela não sabia é que eles estavam fazendo uma reforma, mas acharam a situação muito estranha. A partir daí, chamaram reforços e os policiais pediram que Thomas fosse até a delegacia para ajudar nas buscas, o que ele aceitou voluntariamente. Ao chegar lá, começou o interrogatório que viria a durar 17 horas. Os investigadores colocaram na cabeça que ele havia assassinado o próprio pai, mesmo sem nenhuma prova. Eles conseguiram um mandado de busca na casa e levaram um cão farejador, que deu um suposto alerta de cheiro de cadáver no andar de cima. Eles também alegaram ter achado marcas de sangue pela casa, como essa daqui em uma porta. Acontece que nessa imagem gravada pelas câmeras nas roupas dos agentes, quando eles foram até a casa verificar, essa mesma porta não aparenta ter nenhuma marca de sangue. Os detetives David Lanucci e Kyle Gantry assumiram o caso. Eles colocaram Thomas dentro de uma viatura e ficaram rodando pela cidade por horas, o levando a campos de terra e lixões para que ele mostrasse onde tinha enterrado o corpo. Durante o trajeto, ele pediu seus medicamentos para pressão alta, estresse e asma que tomava diariamente, mas eles se recusaram a dar. David e Kyle até disseram para ele que o pai estava morto e que eles já sabiam onde estava o cadáver. De volta à sala de interrogatório, eles chegaram a chamar um amigo de Tom para tentar convencê-lo a confessar, dizendo a esse amigo que eles tinham provas irrefutáveis e vídeos dele se livrando de roupas sujas de sangue. Mais tarde, os policiais o pressionaram dizendo que ele poderia ter que pagar até $1 milhão à cidade por conta dos gastos das buscas. Como se não bastasse toda a pressão psicológica, eles trouxeram Margot, a cadela, para a sala de interrogatório e disseram a Thomas que ela estava traumatizada porque tinha visto o assassinato e andado no meio do sangue. Além disso, eles disseram que ela teria que passar por uma eutanásia. Completamente exausto, sem dormir, sem comer, sem seus remédios e psicologicamente destruído, ele entrou em surto. Thomas começou a ver tudo em preto e branco, sentiu choques pelo corpo e desmoronou em lágrimas abraçando Margot. Enquanto isso, os policiais riram e disseram que ele estava deixando a cadela estressada. Thomas chegou a ficar puxando os próprios cabelos e a tentar rasgar sua camisa. 16 horas após o interrogatório começar, eles disseram que o corpo de Tom havia sido encontrado com ferimentos de faca em um necrotério. Sob extrema manipulação e privação de sono, David e Kyle sugeriram hipóteses e disseram que ele poderia ter tido uma amnésia ou surto, por isso que não lembrava de nada. Diante disso, Thomas acabou confessando. Ele pediu desculpas para a câmera, dizendo: "Me desculpa, pai, eu te amo", e quando foi deixado sozinho na sala, tentou tirar a própria vida usando os cadastros dos sapatos. Ele foi levado às pressas para uma unidade psiquiátrica. No relatório policial do caso, David havia escrito que Thomas afirmou que pegou uma tesoura e esfaqueou seu pai no sofá, escrevendo também que depois de ter feito isso, ele foi ao banheiro e Margot o seguiu, tendo que tirá-la de lá, pois havia sangue em toda parte. Agora chegamos no detalhe mais inacreditável e revoltante dessa história. Naquela mesma noite que foi internado, a irmã de Thomas ligou para a polícia avisando que Tom, o seu pai, estava vivo e bem no aeroporto de Los Angeles, prestes a viajar para visitá-la. A polícia foi até o aeroporto, abordou Tom e o levou para a mesma delegacia, mas ninguém avisou a Thomas que o pai estava vivo. Eles deixaram que ele ficasse 3 dias internado na clínica psiquiátrica, acreditando que havia matado o próprio pai e condenado a vida de Margot, que já havia sido enviada a um abrigo. Thomas só descobriu a verdade quando a enfermeira do hospital quebrou a ordem policial e conseguiu ligar para Tom e passar o telefone para ele. Eles se reencontraram aos prantos uma semana depois de tudo começar. Margot só foi encontrada e resgatada do abrigo graças ao microchip no seu corpo. Ela ainda estava com uma lesão no ligamento que nunca descobriram por quê. E isso é inacreditável. Mesmo depois de encontrarem Tom vivo, a polícia de Fontana continuou investigando Thomas por dias, alegando que devia ter uma outra vítima não identificada. O caso só foi encerrado em 2024 após ele mover uma ação civil contra a cidade. Mas por que Tom foi embora sem avisar? Acontece que, segundo a descrição do caso, mesmo morando na
na mesma casa, ele era muito independente do filho e fazia tudo o que dava na telha. Quando saiu para ir na caixa do Correios, ele decidiu visitar o irmão no meio do caminho e acabou ficando na casa de um amigo. Sua outra filha já havia comprado uma passagem aérea para que ele fosse visitá-la, então, pelo que eu entendi, nesse meio tempo que Thomas foi levado para o interrogatório pela polícia, ele passou em casa, pegou suas coisas e foi para o aeroporto. Tom não fazia ideia do que estava acontecendo e que seu filho estava na delegacia. Até porque Thomas não fez uma ligação para denunciar o desaparecimento do pai e começar uma busca. Ele só queria ver se alguém tinha visto ele por lá. Tanto que ele ligou para a linha de não emergência e quem fez todo esse alarde foi a própria polícia. A cidade de Fontana pagou $900 mil em um acordo judicial, mas nunca pediu desculpas oficiais e nenhum dos policiais envolvidos foi punido. Muito pelo contrário, vários foram devolvidos e David chegou a ganhar o título de funcionário do ano em 2019, ano seguinte ao caso. Além disso, o tenente do caso virou o chefe de polícia da cidade. Hoje, Thomas e o pai continuam morando juntos e tentando superar o trauma. Ele ficou tão traumatizado que ficou um bom tempo sem conseguir trabalhar ou atender o telefone. Eles contaram que a lição que eles aprenderam com tudo isso, infelizmente, foi a de não chamem a polícia. E foi isso.